Esta história vai contar como uma brincadeira escolar inofensiva se transformou num processo criminal e como tudo o que aconteceu depois chocou até mesmo aqueles que acreditavam que nada de grave poderia acontecer a alguém como Tyler. Tyler nunca se viu como um problema. Não era um rebelde, não era um líder e também não era invisível. Vivia algures no meio, onde a maioria dos alunos existe discretamente, esperando não se destacar muito. Os professores descreviam-no como calmo, os colegas viam-no como tranquilo. Não tinha antecedentes criminais, nenhuma advertência, nenhuma reputação de ultrapassar limites. Se havia algo pelo qual Tyler era conhecido, era uma coisa simples. Gostava de filmar momentos com o telemóvel. Gravar era a forma que encontrava de se manter ligado. Vídeos curtos, clipes engraçados, momentos que desapareciam tão depressa como apareciam. Era esse o seu mundo. Não via isso como documentar crimes ou expor pessoas. Para ele, era memória, entretenimento, prova de que algo tinha acontecido, uma forma de estar presente sem ter o controlo. O dia em que tudo começou pareceu completamente normal. As aulas arrastavam-se, os corredores fervilhavam de barulho, e o tédio instalava-se como sempre acontecia à tarde. Quando nada parece importante, as pessoas começam a procurar algo para quebrar a rotina. É aí que surgem as ideias, não porque sejam inteligentes, mas porque parecem entusiasmantes durante alguns segundos. A partida não foi planeada com cuidado. Não houve reuniões, nem discussões sobre as consequências. Surgiu rapidamente, passou de um aluno para outro, alimentada por risos e pela certeza de que nada iria correr mal. Foi apresentada como uma brincadeira inofensiva, algo para agitar as coisas e render uma história para contar mais tarde. O Tyler não sugeriu, não organizou, não tocou em nada. O seu papel era simples e familiar. Pegou no telemóvel e começou a gravar. Naquele momento, não Michiel pareceu arriscado. Já tinha filmado dezenas de situações semelhantes, momentos ruidosos, piadas que quebravam as regras, coisas que os professores nunca aprovariam totalmente, mas que terminavam sempre, no máximo, com avisos. Ficou um pouco de lado, mantendo a distância, concentrado no ecrã em vez da sala em si. A câmara tornou-se um escudo. Observar parecia mais seguro do que agir. A princípio, tudo parecia uma partida. Movimentos, risos, gestos exagerados. Alguém empurrou algo com mais força do que o esperado. Outra pessoa reagiu com uma gargalhada ainda mais alta. Depois, um som agudo rompeu o ruído. Algo estalou. O clima mudou. Não drasticamente, ainda não, mas o suficiente para ser notado. As gargalhadas não pararam, mas mudaram. Tornaram-se mais rápidas, mais altas, menos confiantes. Um segundo som seguiu-se, depois outro. A energia tornou-se inquieta. Alguém disse que estava tudo bem. Outra pessoa disse que poderia ser arranjado depois. Tyler continuou a gravar. Reparou em pormenores que não esperava reparar. A forma como as pessoas evitavam olhar para o que tinha sido danificado, como os seus movimentos se tornaram mais rápidos, quase apressados. Por um breve segundo, ponderou parar a gravação, mas esse segundo já passou. Disse a si próprio a mesma coisa que todos os outros estavam a pensar. Aquilo não era grave, ia passar. Quando terminou, a sala não era a mesma. Os danos não foram dramáticos, mas foram reais. Peças partidas, equipamentos danificados, o suficiente para tornar impossível fingir que nada aconteceu. Eles foram-se embora rapidamente. As gargalhadas dissiparam-se, as vozes diminuíram. A adrenalina desapareceu, substituída por algo mais silencioso e pesado. Tyler guardou o telemóvel. O vídeo permaneceu nele, intocado, sem edição, sem ser partilhado. Naquele momento, parecia apenas mais um clipe que talvez nunca fosse utilizado. Esta ilusão não durou muito tempo. Mais tarde, nesse dia, a direção da escola começou a fazer perguntas. Os professores aperceberam-se dos danos.
As câmaras de segurança mostraram partes do que tinha acontecido, mas não tudo. Nomes começaram a circular, as histórias não batiam certo, alguns alunos negaram estar ali, outros alegaram não saber de nada. Tyler não disse nada, acreditava que o silêncio o protegeria, afinal, não tinha partido nada, não tinha incentivado ninguém, ele apenas filmou. Na sua mente, isso importava. O que Tyler ainda não compreendia era que o vídeo no seu telemóvel já tinha mudado o seu papel na história. Sem se aperceber, tinha capturado mais do que uma partida. Tinha capturado uma prova. E em breve, aquela gravação deixaria de ser apenas uma recordação e começaria a tornar-se o centro de tudo. No início, não aconteceu nada. O resto do dia letivo decorreu com uma calma inquietante, daquelas que parecem temporárias, mesmo quando ninguém as diz em voz alta. Tyler foi para casa, largou a mochila perto da porta e tentou convencer-se de que a partida já se estava a dissipar na memória de todos. Não reviu o vídeo naquela noite, também não o apagou. Permaneceu no telemóvel, intocado, como algo inacabado, mas inofensivo. A manhã seguinte provou o quão errada era essa suposição. Os rumores espalharam-se mais rapidamente do que qualquer comunicado oficial. Sussurros percorriam os corredores, saltando dos armários para as salas de aula, crescendo a cada nova versão. As pessoas falavam sobre propriedade danificada, sobre administradores furiosos, sobre imagens de segurança que estavam a ser revistas. Os nomes foram mencionados em voz baixa, depois mais abertamente. Tyler ouviu fragmentos de conversas que lhe causaram um aperto no estômago, mas ainda assim, não se sentia pessoalmente ameaçado. Não tinha feito nada, dizia a si próprio, só tinha assistido. Depois as mensagens começaram. A princípio, eram casuais. Alguém perguntou se ainda tinha o vídeo. Outra pessoa brincou dizendo que era meio lendário. Algumas pessoas queriam ver o que realmente aconteceu, alegando que as câmaras da escola não captavam tudo. Tyler hesitou. Partilhar parecia desnecessário, mas recusar parecia estranho. Não queria chamar a atenção, mas também não queria parecer suspeito. Então ele enviou. Apenas uma vez. Para alguém em quem confiava. Esse foi o momento em que a situação deixou de lhe pertencer. O vídeo espalhou-se como todo o conteúdo digital faz. Silenciosamente, instantaneamente e sem permissão. Uma partilha transformou-se em vários. Alguém cortou. Alguém abrandou a marcha. Alguém adicionou legendas. O que antes parecia um borrão caótico mostrava-se agora nítido, deliberado, inegável. O estrago era visível. As pessoas envolvidas eram identificáveis. E a presença de Tyler, o seu ângulo, a sua filmagem firme, colocou-o dentro do momento de uma forma que não tinha previsto. À hora do almoço, partes do vídeo circulavam muito para além do grupo original. Tyler reparou nas pessoas a olhar para ele nos corredores, não com curiosidade, mas com reconhecimento. Um professor parou mais tempo do que o normal, ao olhar na sua direção. A atmosfera mudou. Parecia que a escola tinha decidido silenciosamente que aquilo já não era uma brincadeira. Mais tarde, nesse dia, foi feito um comunicado. Os alunos envolvidos no incidente deveriam apresentar-se na secretaria. O nome de Tyler não foi chamado. Ainda não. Mas isso não trouxe alívio. Em vez disso, criou algo pior. Incerteza. Passou a tarde repassando o momento na sua mente. O estalido, as gargalhadas, a sua própria imobilidade atrás da câmara. Percebeu que o vídeo mostrava mais do que se lembrava. Mostrava o momento exato, as reações, a percepção. O vídeo mostrava-o ali parado, a filmar, sem interromper nada, sem sair dali. Quando chegou a casa, o seu telemóvel vibrou sem parar. As mensagens variavam entre piadas nervosas e avisos diretos. Algumas pessoas pediram-lhe para apagar o vídeo. Outras pediram-lhe para enviar a versão completa. Algumas acusaram-no de ser imprudente por ter gravado. Pela primeira vez, Tyler sentiu algo próximo do pânico.
Nessa noite, os seus pais notaram a mudança nele. Ele estava mais quieto, distraído, evitava perguntas. Disse que a escola estava bem, mesmo com as mãos a tremerem ligeiramente quando o telemóvel voltou a vibrar. Pensou em apagar o ficheiro, mas era tarde demais. Cópias já existiam, capturas de ecrã, cópias de segurança, downloads, coisas que não podiam ser desfeitas. Na manhã seguinte, a situação agravou-se. Os polícias foram vistos a entrar no prédio da escola. Eles não estavam a fazer barulho. Não se apressaram. Esta calma só piorou a situação. Os professores fecharam as portas das salas de aula. Os administradores caminhavam com expressões tensas. A escola já não parecia um lugar de rotina. Parecia um ambiente controlado, cauteloso e alerta. Tyler foi chamado para fora da sala de aula pouco antes do almoço. A caminhada até a direção pareceu irreal. Cada passo ecoava mais alto do que devia. A sua mente passava em revista todas as justificações que conseguia imaginar, todos os argumentos que acreditava que o protegeriam. Não havia danificado nada, não tinha planeado nada, apenas tinha gravado. Mas enquanto se sentava na cadeira em frente aos administradores, com um polícia parado um pouco atrás deles, Tyler percebeu algo pela primeira vez. A história já não era sobre intenção, era sobre provas. E a prova mais forte era o vídeo que ele alguma vez imaginara que importasse. A direção parecia mais fria do que o resto da escola, embora nada na sala tivesse mudado. Tyler reparou em pormenores a que nunca tinha prestado atenção antes. O zumbido constante das luzes, o tic-tac do relógio mais alto do que o normal, a postura rígida dos adultos sentados à sua frente. Aquilo já não era uma reunião disciplinar. Era algo diferente, algo mais grave. A princípio, as perguntas pareceram simples. Onde estava ele? Há quanto tempo estava ali? Sabia o que ia acontecer? Tyler respondeu com cuidado, escolhendo as palavras com a mesma cautela que usava ao filmar, tentando manter-se neutro, tentando não interferir. Explicou que não tinha planeado nada, que não tinha tocado na propriedade, que estava apenas a gravar o que os outros estavam a fazer. Os adultos ouviram sem interromper. Este silêncio fez com que as suas explicações parecessem menores, menos convincentes. O polícia perguntou finalmente sobre o vídeo. O peito de Tyler apertou. Admitiu que o havia gravado. Admitiu que o tinha partilhado com uma pessoa. Salientou que não esperava que se espalhasse. Foi então que o tom mudou. O polícia perguntou por que razão continuou a filmar depois que o estrago começou. Por que é que ele não foi embora? Por que não tentou impedir? Tyler lutava para responder. A verdade era simples e embaraçosa. Não tinha pensado nisso. Ele congelou. Seguiu o momento em vez de o questionar. Mas estas respostas não soavam aceitáveis numa sala onde a responsabilidade estava a ser avaliada. O que Tyler ainda não tinha compreendido completamente era que a lei não presta apenas atenção a quem quebra algo. Ela presta atenção a quem permite, documenta e beneficia com isso. O vídeo não era apenas uma prova do dano, era uma prova de presença, conhecimento e envolvimento contínuo. Quando finalmente foi libertado da sala, não se sentiu aliviado, sentiu-se exposto. Os alunos observaram-no voltar para a sala de aula. Alguns pareciam curiosos, outros evitavam o contato visual. A escola parecia mais pequena, mais claustrofóbica, como se paredes se fechassem sobre ele. Ao final do dia, os seus pais foram contactados. Naquela noite, a casa parecia diferente. A conversa que se seguiu não foi, a princípio, raivosa, foi confusa. Os seus pais pediram-lhe que explicasse tudo desde o início. Tyler tentou. Concentrou-se no que não tinha feito. Repetiu que nunca tocou em nada, nunca planeou nada. Insistiu que gravar não era o mesmo que participar. Mas, enquanto falava, percebeu como aquele argumento soava frágil. Alguns dias depois, chegou a notificação oficial.
A escola tinha reportado o incidente às autoridades locais como danos materiais envolvendo vários alunos. A investigação continuaria. Tyler constava como envolvido. Essa palavra, envolvido, mudou tudo. Já não era apenas uma testemunha. Já não era o miúdo com o telemóvel. Agora fazia parte do caso. Os seus pais contrataram um advogado, esperando que fosse uma formalidade, algo que se resolvesse rapidamente. O advogado não entrou em pânico, mas também não desvalorizou a situação. Explicou que gravar um crime, sobretudo estando presente e partilhando as imagens, poderia ser interpretado como cumplicidade ou incentivo ao ato. Tyler ouviu, incrédulo. Nada disto lhe passou pela cabeça quando premiu o botão de gravar. A vida escolar tornou-se insuportável. Sussurros seguiam-no. Os comentários online tornaram-se cada vez mais cruéis. As pessoas debatiam o seu papel sem o conhecer. Algumas culpavam-no mais do que aqueles que causaram o dano, argumentando que sem o vídeo, o incidente não teria escalado daquela forma. Tyler sentia-se preso entre duas identidades. Na sua mente, ele ainda era o mesmo aluno quieto que tomou uma decisão errada. Para o sistema, ele era a prova, o envolvimento, um rastro digital. A constatação chegou lenta, mas dolorosamente. A piada acabou. A desculpa da ignorância acabou, e a crença de que manter-se afastado significava manter-se ileso foi completamente destruída. Em breve, Tyler aprenderia que a parte mais difícil não era o castigo, era compreender que, uma vez gravado, algo nunca pertence apenas à pessoa que segura a câmera. Aquilo que Tyler temia tornou-se gradualmente inevitável. O vídeo já não era apenas parte do caso, era o seu centro. Durante a investigação, tudo começou a girar em torno daquela única gravação. Os danos na propriedade importavam, mas eram as imagens que explicavam como, quando e com que consciência tudo aconteceu. As câmaras de segurança mostravam fragmentos, ângulos desfocados, movimentos parciais. O vídeo de Tyler mostrava continuidade, mostrava sequência, mostrava intenção, ou pelo menos era assim que era interpretado. Os analistas da polícia assistiram ao vídeo repetidamente, diminuíram a velocidade, pausaram em frames específicos, estudaram a linguagem corporal, as reações, o tempo. Tyler viu a sua própria imagem congelada no ecrã de uma forma que nunca tinha visto antes. Não estava a partir nada, mas também não estava a ir embora. Ele estava presente, concentrado. Gravação mesmo depois de a situação ter claramente ultrapassado os limites. Aquele pormenor importava mais do que ele alguma vez imaginara. O caso começou a separar os papéis. Alguns alunos foram acusados diretamente por danificarem a propriedade da escola. Outros foram interrogados e libertados. A situação de Tyler permanecia incerta, e essa incerteza era pior do que a clareza. O seu advogado explicou que a lei costuma tratar a documentação de forma diferente quando esta contribui para a exposição, o incentivo ou a posterior distribuição. O vídeo não impediu o ato, pelo contrário, amplificou-o. A reação online não ajudou. Excertos da filmagem surgiram em plataformas fora da comunidade escolar. Comentários de estranhos surgiam. Opiniões endureciam-se. Para muitos espectadores, Tyler não era neutro, era cúmplice. A câmara, aos seus olhos, tornava-o parte do ato. Os administradores da escola suspenderam-no enquanto se aguardava o desfecho do processo. Os amigos deixaram de entrar em contato. Alguns, por medo. Outros, por ressentimento. O isolamento tornou-se constante. Tyler passava longas horas a repassar o momento na sua mente, procurando o segundo em que tudo poderia ter sido diferente. Um segundo em que poderia ter desligado o telefone. Um segundo em que podia ter ido embora. Mas as gravações não mostram hesitações, mostram decisões. Quando as acusações formais foram apresentadas, Tyler sentiu o peso da realidade abater-se completamente sobre si. Ele não estava a enfrentar Tyler, enfrentava as mesmas acusações que os principais autores.
mas também não estava em liberdade. A acusação refletia a participação através de documentação e distribuição. Era algo de que nunca tinha ouvido falar, algo que soava abstrato, até que o seu nome fosse mencionado. As audiências foram marcadas, documentos foram assinados. A sua vida passou a ser estruturada em torno de prazos e termos legais, em vez de trabalhos de casa e fins de semana. Os seus pais tentaram manter-se firmes, mas a tensão em casa era visível. As conversas ficaram mais silenciosas. O riso desapareceu. O mais difícil não era o medo da punição, era compreender que a lei não se importava com o quão inofensivo parecia naquele momento. Ela preocupava-se com o impacto. Tyler finalmente compreendeu algo doloroso. A câmara não o protegia. Ela gravava-o. E uma vez que esse registro existia, falava mais alto do que as suas intenções alguma vez poderiam. O tribunal não era nada como Tyler imaginava. Não havia tensão dramática, nem vozes alteradas, nenhum momento cinematográfico. Tudo era silencioso, processual, quase indiferente. Essa calma piorava tudo, fazia com que a situação parecesse permanente. Tyler sentou-se ao lado do seu advogado, ouvindo enquanto acontecimentos que mal reconhecia como sendo da sua própria vida eram descritos numa linguagem jurídica precisa: datas, horários, ações, evidências. O seu vídeo foi mencionado vezes sem conta, não como um clipe ou uma recordação, mas como um objeto, um ficheiro, um registro, uma sequência documentada de comportamento. Quando a gravação foi apresentada, Tyler não conseguiu olhar para o ecrã. Ele já conhecia cada segundo dela, sabia exatamente quando a brincadeira ultrapassou os limites. Sabia o momento em que deveria ter deixado de gravar. Sabia o silêncio em que se deveria ter afastado. Mas saber não mudava nada. O tribunal não discutiu se Tyler tinha danificado alguma propriedade. Isso já estava estabelecido. Ele não tinha danificado. O que importava era a presença, a consciência e a continuidade. A gravação mostrou que ele permaneceu, que observou o dano a acontecer, que escolheu continuar a filmar em vez de se afastar. Mostrou que partilhou a gravação posteriormente, permitindo que se espalhasse. Aos olhos da lei, essas escolhas importavam. O seu advogado falou sobre a intenção, sobre a imaturidade, sobre como os adolescentes nem sempre compreendem as consequências no momento. A acusação não discordou. Simplesmente afirmou que a falta de intenção não elimina a responsabilidade. Tyler não estava a ser castigado por querer causar dano. Ele estava a ser responsabilizado por permitir que isso acontecesse. Essa distinção devastou-o. Quando a sentença foi lida, não pareceu um final dramático. Pareceu uma porta a fechar-se silenciosamente, mas para sempre. A sentença não foi a mais severa possível, mas era real. Uma ficha criminal, programas obrigatórios, restrições que o acompanhariam em futuras candidaturas, verificações de antecedentes, oportunidades que nem sequer tinha imaginado. Do lado de fora do tribunal, nada parecia diferente. Carros passavam, as pessoas caminhavam, a vida continuava, mas Tyler sentia-se separado dela, como se tivesse cruzado uma linha invisível da qual nunca conseguiria regressar. A brincadeira tinha oficialmente terminado, e o custo foi muito mais elevado do que qualquer um dos envolvidos tinha imaginado. A sentença terminou no papel, mas os seus efeitos não. Tyler rapidamente aprendeu que a punição não se limita aos tribunais ou aos registros oficiais. Ela segue-o silenciosamente, infiltrando-se no cotidiano de formas mais difíceis de explicar e impossíveis de ignorar. Voltar à escola não era uma opção. A administração justificou-o como uma medida temporária, mas todos compreendiam o que significava. O nome de Tyler estava agora associado a risco, controvérsia e responsabilidade. Os professores evitavam falar sobre o assunto. Os alunos evitavam-no completamente, uns por medo, outros por julgamento, alguns por desconforto.
como se a sua presença os lembrasse de como as coisas poderiam facilmente correr mal. Na internet, a situação era pior. O vídeo nunca desapareceu completamente. Mesmo após remoções e pedidos de informação, restaram fragmentos. Comentários ressurgiram. Estranhos que nunca tinham conhecido Tyler reduziram-no a um papel. O miúdo que filmou, aquele que piorou a situação, aquele que deveria ter agido com mais cautela. O contexto não importava. As explicações não interessavam. As imagens falavam mais alto do que tudo o que ele pudesse dizer. Em casa, a atmosfera mudou para sempre. Os seus pais apoiavam-no, mas a confiança parecia frágil. As conversas tornaram-se cautelosas. Cada plano futuro vinha com uma interrogação silenciosa. Os formulários exigiam agora explicações. Os documentos perguntavam sobre o historial criminal. O Tyler aprendeu com que frequência o passado fala por si. A constatação mais difícil surgiu aos poucos. Ele não tinha a intenção de magoar ninguém. Não queria chamar a atenção. Não acreditava que estivesse a fazer algo de errado. Ainda assim, nada disto alterou o resultado. O sistema não punia os pensamentos. Respondia às ações e ao seu impacto. Tyler começou a compreender que gravar algo não o torna neutro. Isto coloca-o dentro do momento, liga-o às suas consequências e preserva as suas decisões, muito depois de as emoções se dissiparem. A câmara não mentiu e não se esqueceu. Anos mais tarde, o incidente ainda perseguia Tyler de forma discreta. Nem sempre de forma visível, nem sempre de imediato, mas de forma constante. Aparecia em verificações de antecedentes, em entrevistas que terminavam educada mas abruptamente, em momentos em que sentia portas a fecharem-se sem explicação. A partida em si já tinha sido esquecida pela maioria das pessoas envolvidas. Aqueles que causaram o dano seguiram em frente. Alguns reconstruíram as suas reputações. Alguns receberam segundas oportunidades. Tyler apercebeu-se de algo amargo, mas verdadeiro. Quem documenta um erro, muitas vezes carrega-o durante mais tempo do que quem o comete. O que lhe ficou não foi a raiva, foi a clareza. Compreendia agora que apenas filmar nunca é apenas filmar. Uma câmara não suspende a responsabilidade. Ela captura-a. Num mundo onde tudo pode ser reproduzido, partilhado, analisado e julgado, carregar no botão de gravar é uma decisão, e toda a decisão tem peso. Se Tyler pudesse voltar àquele momento, não tentaria impedir a partida. Ele não discutiria. Ele não daria explicações. Simplesmente guardaria o telemóvel e sairia da sala, porque por vezes a escolha mais poderosa não é agir ou expor, é ir embora. Esta história não é sobre um gênio do crime ou um ato violento. É sobre um único momento de descuido, multiplicado pela tecnologia e julgado sem piedade por sistemas que não se importam com o quão inofensivo algo parecia no momento. Tyler aprendeu o preço de gravar o momento errado, e esse preço durou muito mais do que a piada.